temos tido o privilégio de, nesse início de trabalho aqui em Jacareí, começar considerando e avaliando o Evangelho de Marcos. E nós chegamos hoje ao capítulo 5 deste Evangelho. Marcos, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 1. Uma das histórias conhecidas aí do ministério de Jesus e da sua obra, seu poder. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em outra voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, sai desse homem. Então, Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então, o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: Vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Nós temos observado e considerado o Evangelho de Marcos, e conforme nós vamos andando, nós vamos percebendo que Marcos vai reafirmando os seus pontos principais. Agora, nós chegamos a essa história que nunca podemos isolá-la, trazer ela isolada dos seus pontos. Você lembra que foi a última coisa que nós consideramos do livro de Marcos, não lembra? Quando Jesus acalma a tempestade, né? Você lembra dessa história? Fato é que Jesus estava ensinando à beira do mar, na Galileia, e ele chama os seus discípulos para atravessar o mar. E durante aquela travessia, Jesus demonstra aos seus discípulos que ele tinha autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre todas as coisas. Agora,
depois daquela noite no mar, eles chegam ao outro lado da margem. Chegam, aliás, à outra margem do mar da Galileia. E estão agora em terra distante. Estão agora num país estrangeiro. Não mais na terra dos judeus. Não mais na Galileia. Estão numa terra dos gentios. E preste atenção em como Marcos vai então nos apresentar essa mesma realidade agora da soberania e da autoridade do Senhor Jesus. Porque é isso que Marcos continua fazendo. Durante todo esse início do livro, Marcos está apresentando a autoridade de Jesus. Ele está apresentando a soberania e o poder de Jesus. E agora, mais uma vez, apresenta também essa autoridade e esse poder. De que maneira Marcos nos revela essa autoridade, esse poder? Contando a história daquele acontecimento ali. Jesus chega então nessa terra alheia, a terra de Decápolis, na cidade, né, de Gerasa, ou Gadara, ou Quedara, não se sabe ao certo o nome dessa cidade. Né? O povo, às vezes, é chamado Gerazeno, às vezes Gadareno, né? E não se há uma precisão de onde fica esse lugar, mas é um povo já estrangeiro, na região de Decápolis, não mais nos limites judaicos. E Jesus chega ali, então, e ao entrar nessa terra estranha, ele dá de cara com esse homem. Esse homem que tem em si um espírito imundo. E nem ele mesmo tem controle sobre sua vida. Esse homem que vive entre os túmulos, esse homem que grita dia e noite, esse homem que se fere com pedras e que nem ele mesmo tem controle de sua vida. Jesus se depara com esse homem. Jesus se encontra com esse homem. E note que Marcos vai expor muito claramente que esse homem agora está, não ele mesmo, no domínio das suas faculdades, no domínio da sua humanidade, mas ele é dominado por milhares de demônios. Milhares de demônios. Quando o Senhor Jesus pergunta qual é o seu nome, e o demônio vai responder, meu nome é Legião, porque somos muitos. Há uma discussão de quanto isso seria, esse muitos, que uma legião romana poderia chegar a 5.600 homens. Então, será que seriam 5.600 homens? Ou demônios, aliás? Será que seriam 2.000 demônios? Porque esse era o número dos porcos, aos quais os demônios se apossaram depois e possuíram. Mas o importante não é a quantidade exata do demônios, porque se isso fosse importante, Marcos tinha falado para a gente. O importante é que eram muitos demônios. Muitos demônios que atormentavam esse homem, que dominavam esse homem. E o Senhor Jesus está ali agora, diante dele, na terra dele. E o Senhor dá uma ordem para aqueles demônios. Sai desse homem. É isso que Marcos diz no verso 8. Jesus tinha dito aos demônios: espírito imundo, sai desse homem. E diante dessa palavra, os espíritos vêm a Jesus, como já havia acontecido. Por que o Senhor está nos atormentando já? Eu peço que você não me atormente.
Mateus, quando vai dizer desse relato aqui do Gadareno, do Gerazeno, vai dizer que não está no nosso momento ainda. Ainda não é a nossa hora. Por que o Senhor já está aqui nos atormentando? Mas, mais importante do que isso, o reconhecimento que os demônios fazem, de que Cristo tem autoridade, ali também, é o nome que eles dão a Jesus. O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Filho do Deus Altíssimo. Meus irmãos, preste atenção no que Marcos está revelando aqui para você. Ou na construção que Marcos está mostrando para você a respeito de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Você lembra como Marcos está falando que Jesus tem autoridade? Jesus tem autoridade sobre o corpo humano. Ele fala e o homem passa a ser curado. Jesus tem autoridade sobre a Escritura. Ele diz que a Escritura, né, fala a respeito dele mesmo. E ele tem autoridade para ensinar a Escritura, como os homens reconheceram. Jesus tem autoridade para interpretar as Escrituras e diz que os fariseus a interpretavam errado. Vocês não estão fazendo a leitura certa. Jesus tem autoridade sobre o vento, sobre o mar. Agora, Marcos está dizendo para a gente que Jesus não é esse Deus, como os homens veem, geográfico, limitado. Jesus tem uma autoridade que vai além da Judéia, vai além da Galiléia e passa para a terra dos gentios. A autoridade de Jesus extrapola a localização geográfica dos judeus. E Jesus, então, não é um profeta só dos judeus. Jesus não é autoridade só sobre os judeus, mas ele é autoridade sobre todo o mundo, sobre toda a terra. Inclusive os poderes malignos da terra. E sejam eles quantos forem. Jesus não é um Deus pequeno que pega só de um para um. As mulheres não vão entender isso, mas na escola a gente tinha as regras da briga, né? E regra da briga é um para um. Você não vai brigar de galera. É um contra um e olha lá. Jesus não tem esse problema. Jesus ele vai para cima de milhares de demônios e tem autoridade sobre os milhares de demônios. E Marcos está deixando isso claro para você. A gente gosta de ler uma passagem como essa e ficar, né, elucubrando, ficar tentando adivinhar como é a demonologia. Como que funciona a possessão demoníaca? Como que funciona a quantidade de demônios que cabem dentro de uma pessoa? E esse é o tipo de coisa que a gente gosta de ficar viajando quando lê um texto como esse. Como que funciona os demônios nos animais? Mas isso só tira a sua atenção daquilo que é realmente importante, que Marcos está querendo que você veja. Que Jesus tem autoridade sobre toda a terra, e sobre todas as coisas, e sobre a quantidade de demônio que existia, ele tem autoridade sobre eles. E Jesus tem autoridade sobre todas as pessoas da terra. Estejam elas nas condições que elas estiverem. Note que esse homem, ele não podia ser controlado por nenhum outro homem. Vez após vez as pessoas tentaram amarrá-lo. Vez após vez tentaram colocar cadeias nele, mas ele quebrava essas cadeias. Fugia. Estava sempre livre e em poder ali dos demônios, fazia o que queria. Mas Jesus tinha domínio sobre ele. Jesus tinha autoridade sobre ele também. E é isso que Marcos está chamando a sua atenção. Para a autoridade de Jesus. A autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor se expande sobre toda a terra. Sobre todas as pessoas da terra. E sobre todas as criaturas criadas. E além da terra. Por toda a criação.
Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E Jesus tem autoridade, inclusive, para avaliar que uma vida humana é mais importante do que a vida de 2.000 porcos. Porque tem gente que lê esse texto e fala assim, mas Jesus judiou dos porquinhos, né? Os demônios entraram nos porquinhos e os porquinhos se mataram depois. Que coisa ruim que Jesus fez. Mas Jesus, sendo ele a autoridade suprema, ele define que a vida daquele homem é mais valiosa do que 2.000 porcos. Era mais importante que aquele homem fosse liberto. E a compaixão do Senhor Jesus chega a esse ponto. Não é que os porcos não têm valor, inclusive valor financeiro, para aquela cidade. Mas Jesus define, é mais importante a vida desse homem do que o valor financeiro desses 2.000 porcos. E Marcos então está mostrando isso para você. Essa autoridade do Senhor Jesus Cristo. Essa superioridade, essa força e poder de Jesus. Mais uma vez, Jesus é autoridade. Jesus é autoridade suprema. Agora, irmãos, vocês precisam entender isso bem. Porque nós, 2.000 anos depois, né, aceitamos isso até com certa facilidade. E não soa tão mal aos nossos ouvidos. Ou aos nossos olhos quando nós lemos. Mas pense que Jesus está ali andando com aqueles 12 homens e se metendo nas cidades, fazendo essas ações. E Jesus é um homem. Tudo que eles conseguem ver é um homem andando e fazendo essas coisas poderosas. Eles ficam sem entender o que é isso. Jesus está se mostrando autoritário, poderoso e interessado na vida dos homens. Interessado em libertar as pessoas. Interessado em resgatar do mal. Livrar do mal. Nós vivemos uma época onde a autoridade não é muito respeitada e nem dignificada. Até porque as nossas autoridades são muito ruins. Normalmente as pessoas que se colocam como autoridade dos nossos dias, elas têm desejos escusos, ela tem não o desejo de auxiliar, de abençoar, mas de explorar, o desejo de roubar. Né? Mas nós precisamos entender que Marcos está querendo mostrar para você a autoridade de Jesus, porque a autoridade é uma coisa boa. A autoridade é uma coisa boa. E a boa autoridade, ela tem a intenção de cuidar, de preservar, de restaurar, de reconciliar. De tirar aquilo que é imundo. De tirar a imundícia, o domínio do mal. A gente vai ter eleição aí daqui a um tempo, né? E a gente sabe que os candidatos estão afim. Eles não estão muito preocupados no cuidado das pessoas, no cuidado das coisas. Mas não confunda a autoridade de Jesus com essas autoridades humanas desviadas e perdidas. O Senhor Jesus tem autoridade. E mais uma vez, além de demonstrar a autoridade de Jesus, Marcos vai demonstrar a reação que se tem à autoridade de Jesus. Além de expor que Jesus é uma autoridade suprema, e que tem autoridade além dos limites da Galileia e da Judéia, além do povo judeu, ele mostra que quando Jesus se mostra autoritário, há reação a essa autoridade. E nós vemos que o povo, quando soube do acontecido, foi lá se encontrar com Jesus. Quando o povo da cidade ouviu o que tinha acontecido com aquele homem possuído, e nem tanto com o homem, mas também com os porcos, eles correram para Jesus. E olha o final do verso 14.
Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E olha só a reação desse povo. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. A gente já viu isso com os fariseus, né? Quando Jesus demonstra a sua autoridade, o seu poder sobre os fariseus, sobre a lei de Moisés, sobre tudo aquilo, né? Eles passam a planejar a morte de Jesus. E eles não querem ter Jesus no seu meio, de jeito nenhum. E agora esses homens, mesma coisa. Eles não passam a planejar a morte de Jesus, mas eles expulsam Jesus da terra deles. Falam: ô judeuzinho, o que você está pensando aqui? Você vem aqui para a nossa terra, você vai tocar o terror aqui, vai matar as nossas criações, destruir as nossas criações. Mas não só isso. A verdade é que eles temeram pelas suas próprias vidas. Diante do poder de Jesus, ficaram desesperados. Não queremos esse homem aqui. Vai embora. Vai embora. A autoridade do Senhor Jesus, irmãos, prestem atenção. A autoridade do Senhor Jesus incomoda. A autoridade do Senhor Jesus incomoda as pessoas. Porque nós não queremos nos submeter à autoridade dele. Não queremos. Não queremos. Não queremos que alguém venha nos dizer aquilo que devemos fazer. Não queremos que alguém venha nos dizer aquilo que nós devemos crer. E não queremos que alguém venha nos dizer aquilo que nós devemos confessar. Não queremos. Por isso é mais fácil a gente pedir para Jesus sair da nossa vida. Ou não se envolver com outras pessoas que estão em Jesus ou com Jesus. Ou se a gente não quer fazer isso explicitamente, a gente faz isso de uma maneira mais branda. Né? A gente não nega, a gente se envolve, mas não tem o envolvimento com Jesus. Aliás, as pessoas, né? Não nós, mas as pessoas acabam não se envolvendo com Jesus. Mas olha o contraste do endemoniado. Enquanto o povo daquela terra pediu para que o Senhor Jesus se retirasse da terra deles, enquanto Jesus ia se retirando e entrava no barco, o homem possuído correu para o Senhor Jesus pedindo para ficar com ele. Que diferença! Que contraste! Há uma diferença fundamental aqui, irmãos. E que é a única diferença que existe. Mais uma vez, só existe duas maneiras de se relacionar com Jesus. Ou você aceita o Senhor Jesus, ou você rejeita o Senhor Jesus. Não existe meio termo. Não existe um jeito de ser cristão leve ou cristão pela metade. Ou você se sujeita ao Senhor, você se agarra a Ele, você diz: eu quero estar perto de você. Ou você fala: não quero nada aqui, some, sai da minha terra, sai da minha cidade, sai da minha casa, sai da minha vida. Esses são os dois únicos jeitos, as duas únicas maneiras de se relacionar com Jesus Cristo. Ou você se submete a Ele e fala: eu quero estar aqui debaixo de você. Ou você está falando para Ele: eu não quero você na minha terra. Não quero você na minha vida. E por mais que você possa achar que está relacionado ao Cristo, porque você nasceu num país cristão, onde os padrões cristãos estão estabelecidos, você só é um cristão, um seguidor de Jesus, se você está disposto a
se colocar diante dele e falar: isso, Senhor, eu quero ficar do seu lado para sempre. Eu quero te seguir onde quer que você for. Eu quero estar perto do Senhor. A minha vida agora é o Senhor. E aí você está pensando talvez, mas para esse cara foi fácil. Para esse cara não tinha muita opção. Porque afinal de contas ele estava completamente perdido. Estava completamente deslocado. Completamente tomado. Completamente contaminado. Presta atenção de como Marcos vai colocar esse cara à margem da humanidade. Para um judeu que lia isso aqui, fala: esse cara está completamente sem solução. Porque ele está possuído de espírito imundo. Ele mora num cemitério, ou seja, está em contato com os mortos, é mais imundo ainda. Ele é um gentil, triplamente imundo. E mora onde se criam porcos. Ele é imundo demais. Ele é completamente imundo. Mas para Jesus, não. Porque Jesus é que limpa ele, e a autoridade de Jesus o limpa. Mas qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que a gente precisa se entender também dessa maneira, para ter essa disposição de se enxergar no Senhor Jesus. Entender que para o Senhor Jesus limpar esse homem, não foi mais difícil do que para ele limpar a mim. A graça e o poder do Espírito Santo necessários para limpar esse gadareno, esse gerazeno, não foram maiores e mais e requereram mais esforço do Senhor Jesus do que para salvar a mim. Meus irmãos, a gente vive num mundo meio de ilusão e ascético, né? E cada vez mais nós estamos fazendo isso, tentando nos isolar daquelas coisas que demonstram a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa pecaminosidade. Lendo essa história, eu lembrei de quando eu era criança e eu ia para o interior, casa de uma tia minha, e tinha lá na rua que ela morava um cara doido, né, que ele perseguia as pessoas. E era o terror, eu, com 7, 8 anos, né, e os meus primos andando na rua. Quando ele estava no portão, era loucura total. Isso aí ficava morrendo de medo, né, e a gente ficava correndo e passava vazado, voando, porque tinha medo daquele homem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não vê mais essas coisas, né? Porque a gente está tentando camuflar a nossa maldade. Se tem alguma pessoa que sofre no nosso meio de problemas mentais, loucura, a gente joga ela num hospício, num manicômio, num hospital, ou tenta isolar essa pessoa, para que isso não seja visto. O pastor Gilson fala muito disso. Antigamente, as pessoas morriam, eram veladas dentro da sua casa, e a gente tinha ali exposto diante de nós a morte, a fraqueza, a fragilidade humana. Hoje não, a pessoa já fica doente, já vai para o hospital, já fica internada e morre lá no hospital, bem longe, porque ninguém quer ver a fragilidade, a fraqueza, a destruição humana. Como nós somos frágeis, passageiros, pó, fracos. E cada vez mais nós estamos tentando afastar essa imagem da fragilidade humana, da fraqueza humana, da pecaminosidade humana. Mas a verdade é que o homem é isso. Ele é nada. Ele é pó. E completamente necessitado de salvação e de libertação. E talvez você aí na sua mente está tentando negar a sua realidade de fraqueza, a sua realidade de necessidade e a sua realidade de pecaminosidade. Tentando mostrar que você é uma pessoa que talvez você não seja. Mas eu quero dizer para você, Jesus vê a sua imundícia
E ele não se espanta com a sua imundícia. E ele não foge da sua imundícia. Ele não tem nojo da sua imundícia. Muito pelo contrário. Ele tem compaixão da sua imundícia. E está disposto a usar da sua autoridade, da autoridade dele, para limpar você. Para deixar você limpo. Completamente limpo. E é só quando você entende isso, ou quando você passou por isso, que você deseja Jesus infinitamente. Senhor Jesus, eu preciso de você. Eu quero você. Porque é você que me limpa. É o Senhor quem tira de mim a minha imundícia. Só o Senhor é que tira de mim a minha imundícia. Por isso eu quero estar mais agarrado que eu puder ao Senhor. Eu não quero que o Senhor vá embora da minha cidade. Não quero que o Senhor vá embora da minha terra, da minha casa, da minha vida. Mas eu quero estar agarrado ao Senhor. Somente aqueles que sabem, conhecem a generosidade e a compaixão de Jesus podem fazer essa afirmação. Jesus, para onde o Senhor está indo? Eu quero ir atrás. Mas essas são informações que Marcos já tinha dado para nós. De que só existem duas maneiras de se relacionar com Jesus, de que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Há uma informação nova aqui, ou pelo menos uma instrução nova de Jesus. Agora nessa terra distante, nessa terra dos gentios, Jesus salvando esse homem, Gerazeno, que quer ficar com ele, que quer estar ao seu lado, Jesus dá uma instrução para ele. Não, você não vai entrar comigo nesse barco e ir para Galileia, não. Você vai para a sua casa, para os seus parentes, e você vai contar para eles tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Marcos revela para a gente aqui, irmãos, essa primícia do ministério universal de Cristo no seu evangelho. De que o Senhor não está salvando só judeus, está salvando os gentios, está salvando povos de todas as nações. E que a maneira que o Senhor vai usar para alcançar essas pessoas é o testemunho daqueles que foram salvos por Ele. E Ele nos salva para que nós testemunhemos a respeito do seu poder, da sua autoridade e da sua compaixão. Jesus nos salva, não simplesmente para nos livrar da nossa imundícia pessoal, mas Ele nos salva para que em nós a glória dele seja conhecida. Jesus nos salva para que em nós a autoridade dele sobre a imundícia seja conhecida. Para que nós sejamos testemunhos do poder de Cristo. Para que nós sejamos testemunhas do poder do Espírito Santo ao aplicar em nós a salvação conquistada na cruz e na ressurreição. É para isso que somos salvos. É para isso que recebemos o poder do Senhor. Para anunciar, para falar, para contar tudo o que o Senhor fez e de como Ele teve compaixão por nós. Marcos revela esse início do testemunho de Jesus entre os gentios aqui, com esse homem imundo que foi libertado de milhares de demônios, dizendo que ele foi. E começou a proclamar então em Decápolis tudo o que Jesus lhes tinha feito. E as pessoas se admiravam. Nesse sentido aqui o ensino é muito claro, irmãos. Muito claro. A autoridade de Jesus, ela só é válida para nós se nós nos submetermos a ela. Agora, o fato de nós não nos submetermos não tira a autoridade de Jesus. Jesus continua sendo autoritário. E a autoridade suprema. A questão é só quando você vai se submeter a ele. Se é agora
reconhecendo, ou se é junto com os demônios no dia do julgamento. Aliás, os demônios aqui já estavam reconhecendo também a autoridade de Jesus, né? Chamando ele de filho do Deus Altíssimo. Submeta-se à autoridade de Jesus e se agarre a ele. Queira, deseje o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Busque estar na presença dele todo o tempo. Mas acima de tudo, saiba que você não foi salvo para o seu bem-estar. Você não foi salvo para ter qualidade de vida. Você não foi salvo para ter casa própria, para ter carro novo. Não é para isso que Deus salva os homens. Deus salva homens para ser conhecido nos seus vasos de misericórdia. Para ser conhecido como um Deus que ama os seus inimigos. Aqueles que cuspiram na cara de Deus, se rebelando e pecando, transgredindo a lei do Senhor. O Senhor se compraz deles e livra eles da sua imundícia, em compaixão e amor, e chama eles agora de filhos. E você é salvo para testemunhar isso, para declarar isso, para proclamar isso, e para dizer que Jesus fez isso por você, livrou você da sua imundícia. E esse é o desafio que nós temos, como igreja, começando aqui em Jacareí. Proclamar que Jesus é o nosso Salvador. Mostrar para as pessoas, contar para as pessoas aquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que o Senhor demonstrou por nós na cruz. Derramando o seu sangue. Tendo a sua carne moída. Destruída. Destroçada. Ele amou pecadores. E os chamou para a sua família. E ressuscitando dentre os mortos, o Senhor nos dá a vitória sobre a morte. E nós temos vida eterna nele. E esse é o chamado do cristão, testemunhar a respeito disso. Proclamar essa realidade. Contar para as pessoas tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Eu não sei qual tem sido a sua expectativa como cristão de vida. Não sei o que você tem esperado que vai acontecer com você por você ser um cristão. Eu realmente espero que você tenha ciência de que a sua esperança maior é a vida eterna com Deus em novo céu e nova terra. Mas eu quero que você saiba, mesmo que a sua esperança esteja no lugar correto, você tem sobre você a responsabilidade de ser um testemunho da obra do Senhor. De contar, de cantar, de proclamar a salvação que você recebeu em Jesus. Se coloque no lugar desse homem, que tinha 20 mil demônios sobre ele. Aliás, 2.000 demônios sobre ele. E foi liberto. Pense naquilo que Jesus fez por você. Pense nos seus pecados. Pense nas ofensas. Pense nas transgressões. Algumas delas que nós confessamos aqui. Em Jesus você recebe perdão. Porque Jesus paga por elas. E pense agora então na alegria de poder contar isso para as pessoas. Que alegria que você tem quando você compra um carro novo e você vai contar para as pessoas. Quando você vai se casar e você anuncia isso para as pessoas. Quando você compra uma casa nova e você conta isso para as pessoas. Todas as conquistas que você já teve e você contou isso para as pessoas. Você se lembra da alegria que você teve em anunciar isso?
quão maior deve ser a nossa alegria em anunciar a misericórdia de Deus por nós, em anunciar a salvação que temos em Jesus. Quão maior deve ser? Quão incomparável maior é a obra de Jesus ao nos resgatar da morte e do juízo eterno. Por isso volte para sua casa, vá para os seus parentes, para os seus amigos e conte tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós reconhecemos a autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Nós reconhecemos que a autoridade de Jesus vai além do seu tempo e vai além do seu espaço. Ela não ficou limitada aos dias em que ele viveu ali na Judéia e na Galiléia, no primeiro século da era cristã. Não. A autoridade de Jesus é de eternidade a eternidade e sobre toda a criação. Porque foi ele mesmo quem diz: haja luz e houve luz. Ele estava na criação e sem ele nada do que foi feito se fez. Nós confessamos essa autoridade. E confessamos que Jesus tem autoridade então para nos declarar limpos, nos declarar livres da nossa imundícia, livres da nossa pecaminosidade e livres da condenação do juízo eterno. E nós nos alegramos com essa declaração do Senhor Jesus, se é que nós já a temos. Nós queremos também o prazer, Pai, de anunciá-la, de proclamá-la, de fazer conhecida a obra de Jesus em nós. Senhor, tira de nós a vergonha, tira de nós o desprezo. Se as pessoas não querem saber de Jesus, estão querendo expulsar Jesus da sua terra, querendo expulsar Jesus da sua casa, nós queremos estar apegados a Jesus. Nós queremos estar abraçados a Ele. O mais próximos que nós pudermos, nós queremos estar. Pelo poder do Teu Espírito, concede, Pai, que nós estejamos mais e mais e mais e mais próximos do nosso Redentor. Conformados à imagem dEle. E no poder do Teu Espírito também, nós rogamos por intrepidez para anunciar o Evangelho. Para anunciar as obras do Senhor. Não ter vergonha. Não ficar duvidoso se devemos ou não falar, se devemos ou não anunciar, proclamar, testemunhar. Mas dá-nos a intrepidez, dá-nos coragem. Dá-nos clareza. Acima de tudo, dá-nos compaixão. Porque as pessoas também estão perdidas e imundas, precisando de libertação, precisando de esperança. Esperança que elas só podem encontrar naquele que tem autoridade para nos limpar. Por isso nós pedimos que o Senhor conceda que essa comunidade, essa igreja nascente aqui em Jacareí, seja um testemunho da obra poderosa do Senhor. E que nós possamos então proclamar e alcançar os perdidos. Não para a nossa própria glória, não para o nosso próprio benefício, mas para que o Teu nome seja glorificado nesta cidade. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos isso. Amém.